o menino já estava ensaiando a andar. A hora que eu vi, peguei os dois bracinhos do menininho e comecei a brincar de canguru. Falei, vamos andando, vamos um pezinho pra cá, um pezinho pra lá. Agora vamos pular. Um, dois, fiquei, eu acho que uma meia hora. Nossa, foi uma meia hora brincando com o menino. A lombar Foram agradece, né, Urbano? 3 horas tentando recobrar o fôlego. A lombar agradece, né? Nossa, professora. Isso que você só pegou É emprestado ótimo. um pouquinho, né, Um Urbano? Agora pouquinho, foi imagina meia a hora. mãe, o pai que tem que ficar horas e o professor um dia inteiro. Pois Sim. imagine, Urbano, uma sala com 20 alunos, 25, de 7h30 da manhã às 11, a fasezinha assim de 2 anos, Ai, 2 meu anos e Deus. meio. É muito gás, viu, gente? É muito gás. Menino do céu. Eu fiquei 18 anos na sala, assim, contar o tempo mesmo que eu dei aula para criança foram 18, 19 anos, porque nesse tempo eu saí para estudar, voltei, né, e tal. Mas olha, chegou um momento que eu falei, se eu não tivesse estudado, eu ia parar tudo, porque quando a gente chega num ponto assim, você tem que já dar um jeito de ter uma segunda opção, né? Para não parar, né? Porque o gás acaba. Oh, meu Acaba Deus. mesmo. E não é da vontade da gente, né? Porque quem gosta de educação, quem trabalha com educação infantil é porque gosta. E esse gostar não acaba nunca, mas é que aí o corpo não acompanha. É que o Vai ficando corpo não tudo gosta duro. mais. A gente tem que rolar muito no chão com ele, sabe? As atividades têm que ser assim, na parceria, né? Não é como um adulto que você fala, olha, pessoal, vamos fazer tal atividade, aí o professor fica lá olhando, aguardando terminar. Não. Com a educação infantil, você tem que rolar junto. É Sim. bem intenso. E É era uma gostoso. coisa que eu gostava em 1900 eu adoro quando eu vou para o século passado. Em 1996 eu fiz Oi, estágio. Débora. Oi, Oi, professor, tudo bom? Débora. Eu fiz estágio pré-infantil. Eu não sei qual infantil que era, né? Já me foge a memória. Foi para 3 e 5 anos. Foi um estágio para cada Uhum. idade, né? Uma para 3, outra para 5 anos. Só que naquela época, 1996, eu tinha 17 anos. Então, nossa, eu tava no auge ainda, né? Gente, se fosse hoje, eu não teria tido a mesma experiência, não. Exatamente. Possivelmente, possivelmente eu não teria nem chego na escola depois. É uma coisa muito intensa trabalhar com criança. É muito gratificante, porque eles são muito verdadeiros, né? Uhum. Mas é muito intenso. E aí a gente tem que ter sempre uma segunda opção para quando o gás acabar. Criança é música, movimento, teatro. Não tem outra forma de você dar aula para criança. Você tem que ter movimento mesmo, porque Sujeira. assim você consegue prendê-los por muito mais tempo, né? Tem que ter Quando ele vê, criatividade. Muita. quando eles vê significado no que você está trabalhando com eles se prendem, né? E significado para eles é movimento, não tem outra forma, né? Eles têm que perceber que você está brincando com eles e não sendo professora, né? Entendeu? Tem umas senhazinhas que a gente tem que ter aí para lidar com a molecada, porque não é brinquedo, não. Que Mas é isso. E delícia. aí, as dúvidas de hoje? Eu fiquei sabendo de algumas coisas relacionadas ao texto. O grupo 4, né, já está bem avançado na conclusão. Terminou, não, né? Ainda não finalizou, né? Essa semana acho que a gente termina, porque agora eu estou mais tranquila, né? Fiz minha prova ontem, agora dá para terminar esse negócio com o Davi. Mas a parte. Tá faltando só o desenvolvimento, a gente fazer o link dos parágrafos, né? Dos trechos, né, que estavam separados antes, só falta fazer isso, mas tá bem tranquilo já de terminar, rapidão a gente faz essa parte. Urbano conseguiu fazer o enxugamento, o seu grupo, Urbano? Ah, meu bebê nasceu.
Nossa, o parto foi doloroso, falei isso pra Rô. O parto foi doloroso, professora, você não tem Mas, noção. mas Mas nasceu. conseguiu, que bom. Tudinho, Sábado à noite, professor. ele em dores de parto, professor. Nossa. Eu não dormi de sexta para sábado, nem de sábado para domingo. De sábado para domingo eu fui dormir, era 6 horas da manhã. Mas Nossa, eu falei, eu vou fazer, professora, até nomear, nomeei. Coloquei um título. porque eu olhei assim, olhei todos. Eu tinha até conversado com a Rosilda logo pela manhã, que eu estava muito atribulada, né, com outras coisas, mas não deixei de olhar, claro. Eu olhei, e aí, como a gente ainda ia conversar agora à noite, né, aí eu vou programar para amanhã, eu tirar amanhã só para essas leituras assim mais aprofundadas. E no caso de alguém que mexeu dessa última versão para hoje, para agora, aí encaminha, aí eu já vejo a última, né? Eu vi que o Rosilda, você lembra se tem um número de palavras? Acho que é até 500 palavras? Ah, o resumo? 500 palavras? Não. Palavras ou caracteres? Deixa eu Pois abrir é, eu aqui. fiquei com essa dúvida. O resumo eu encontrei duas informações dessa. Uma fala que é até 500 palavras e a outra falou que era até 550. Lá naquele documento do. Não, na É, BNT. Não, em mas termos no nosso template é 500 urbana, É 500 urbano. palavras, né? Bom, Uhum. então é até, então não tem um Isso. mínimo, né? Tem um mínimo, Rosilda? Não, não tem, né? Tem um mínimo. Deixa eu só abrir o template certo Ai, aqui. abre aí para nós, então, por favor. Agora Oi, só deixa. Sandra. Eu sei que vai Oi, nascer Sandra. cabelo. Oi, professora, tudo O bem? mínimo são 150 palavras, de 150 a 500. Ah, então, tá, é isso que eu queria ver, porque eu li assim, eu li todos, aí eu vi lá. Do Urbano, seu resumo tá muito bom, viu? Do seu grupo Urbano. E Ai, lá tem jura? 213 palavras, então ela tá dentro, né? Aí, você já fez um enxugamento, ainda vai fazer? Já fez. Vai mandar para a gente a última versão, né? Uhum. É Nossa, aquela matéria que eu professora. mandei no WhatsApp, prof, é aquela que ele terminou. Tá, já Ah, tá essa é lá. a última. Então já está Enxugar foi. enxugada. Isso, Já enxugou. Nossa, nunca já. mais. Agora eu vou começar a dirigir com o pé no freio, professora. Enxugar Por 3 páginas. Porque quando eu Ah, terminei, tava com 15. E ainda não tinha resumo. Então, pelos faz. meus cálculos, eu tinha que enxugar 3 páginas e meia. Nossa, que Sei. difícil. É difícil, mas eu vou dizer para você o que é mais difícil. Mais difícil é você precisar escrever mais. Porque aí já tá muito cansado, já tá, entendeu? Uhum. E aí é mais difícil escrever mais, tipo assim, está faltando, do que tirar. Por quê? Porque tirar você vai lendo, né? E vai vendo, vai fazendo um balanço Você vai definindo o que é mais relevante, o que é menos relevante, aí você vai fazendo esse critério e vai conseguindo diminuir, né? E aí, bom, se esse é o último, ele está com 12 páginas mesmo, então eu vou me prender nesse aí, tá? Para leitura mais aprofundada, porque agora o nosso próximo passo é postar o resultado e discussão, não é? Sim. Só não está aberta essa atividade no AVA ainda, porque a professora Fátima não chegou a conversar hoje, né, com os orientadores, mas logo, logo vai abrir. Chocou o horário dela com outras reuniões, e aí a gente ficou aguardando, mas não deu certo hoje. Mas aí a gente vai. Bom, provavelmente é na semana que vem que vai abrir, né, Rosilda? Até na semana que vem, né? Porque dia 15 já tem que estar completo, dia 15 de outubro, para a professora fazer a última revisão. Tá. Aí tem do grupo 2, Débora, Sandra, Malena, Cláudia, né? Ainda vamos escrever o resumo, né?
meninas. E, Isso. e vai ter que fazer dar uma enxugadinha, porque o resumo vai tomar em torno de meia página, né? E aí já está com 12 certinho, de acordo com o que a gente está vendo aqui. As considerações finais lá, a conclusão, vocês tiveram alguma dúvida ou vocês fecham nessa aqui, aí eu vou vendo, vou pontuando. Tudo certo nesse ponto das considerações? Porque os outros pontos a gente já tinha olhado, né? Aí falta só olhar a discussão e análise que a gente, certinho e a conclusão. Que as análises, as categorias, né, nesse discussão e resultados, né, que a gente não fez uma leitura legal ainda, bem aprofundada. E aí, vocês têm alguma dúvida em relação à conclusão ou vocês conseguem concluir, né, o trabalho com essa conclusão, não, com esse resumo, desculpa. Vocês conseguem, tem alguma dúvida em relação ao resumo? Vocês conseguem finalizar o resumo, fazer ou esboçar? Esboçar também, porque aí, na semana que vem, a gente pode estar vendo algum detalhe que ficar, né? A gente tem que agora ficar mais focado nessa análise e discussão, não, resultado e discussão, porque vai ser vai ter que fazer uma postagem, né, desse tópico, né, desse item, né. Aí, amanhã pela manhã, Rosilda, eu vou fazer a leitura, principalmente do resultado de discussão, aí eu já passo para você, aí os outros eu vou fazendo a leitura. E no caso de quem ainda não postou, não fez o resumo, é só mandar o resumo, não precisa nem mandar no texto todo, manda só o resumo e a gente cola lá, tá? Para a gente, né, para ver se está tudo ok, fazer aquela leitura geral, né? É bom estar todo o texto completinho, porque aí a gente faz aquela leitura geral e a gente vai vendo que está tudo amarradinho, tudo coerente, está tudo certinho, né? Eu sei que tá, mas é só para falar para vocês que eu vi que está tudo certo. Tá tudo bem, né? Aí vem o grupo 3, vou abrir aqui só para eu... Sei que essas meninas também são danadas do grupo 3, são boas de escrever, que bom. Todo mundo é bom. Eu estou impressionada como vocês são decididos e pegam para fazer mesmo, que bom. O grupo 3, da Carla, Raquel, Vinícius, Flávio, ainda falta também fazer o resumo. E depois do resumo, fazer uma enxugadinha, né, no texto. Professora, a gente também não tem conclusão, tá? Eu vi aqui a Sandra que está falando, né? Ou é a Carla? A Carla. Ah, Carla. Então, isso que eu queria perguntar, Carla. Hoje a gente vai tirar a dúvida, vai tirar alguma coisa que ficou em relação ao que ainda está faltando no texto, tá? E como eu falei para a Rosilda, não sei se você já estava aí, eu não percebi, a gente vai... Amanhã eu vou dar uma olhada geral na resultado e discussão, porque essa é a próxima etapa para vocês postarem lá na plataforma, como atividade. E só depois que a gente vai ter que postar o artigo todo, né, Rosilda? O texto na íntegra. E aí, você e o seu grupo tem alguma dúvida em relação ao resumo, à produção do resumo, ou está tudo certo? Porque é até 500 palavras, né, Rosilda? E olha que 500 palavras, gente, vai quase uma página, tá? Então, para vocês terem uma ideia, do Urbano está em torno de 250, deu meia página, em torno de meia página em espaço simples. Foi espaço simples que o Urbano e o grupo dele organizou. Então, vocês terem uma ideia, a gente parece que não é nada, né? 500 palavras, gente, uma página.
É muita coisa, né, para um resumo. Mas não vai estar errado se tiver 500 palavras, tá? Não vai estar errado. Sim. Só para vocês É que a compreenderem gente que... estava dependendo de fechar essa discussão, tanto para escrever a conclusão, quanto para escrever o resumo, porque sem isso, como é que a conclusão sai, né? Então, Com certeza. a gente ainda estava juntando como equipe, que a gente dividiu, né? Entre Certo. nós, os artigos, ainda estava juntando como equipe, tipo assim, o que você observou da análise, né? Dos artigos, o que teve em comum, o que teve diferente, e a gente meio que se encarregou de cada um, pelo menos, trazer um ponto e deixar ali. E isso a gente fez essa semana, né? A gente estudou e produziu isso. Então, com isso construído, agora temos essa semana para conseguir construir uma conclusão, porque aí já temos uma discussão, uma análise, chegamos em algum lugar, né? Uma compreensão. Exatamente. E resumo também, porque o resumo coloca, né? Pontua um pouco de cada coisa que está no conteúdo, né? Na verdade, Carla, o resumo, ele vai ser... o resumo é aquele lugar onde você vai falar assim, sabe quando vocês escrevem a conclusão do trabalho? Vocês vão lá escrevendo, delineando todo o trabalho. Com relação a isso, aconteceu isso, isso. E com relação a isso, foi acontecendo isso, essa aí é a conclusão. Aí, quando vocês chegam num ponto que já delinearam todos os acontecimentos, digamos assim, do trabalho, vocês vão dizer assim, pá, vamos fechar num parágrafo. Portanto, é ali que você vai pegar e transferir para o resumo, tá? Então, diante dos resultados, né, ou então lá no resumo, os resultados apontaram que, geralmente, é um parágrafo, de 3 a 4 linhas, que é aquele boom que vocês perceberam no decorrer de toda a conclusão que vocês escreveram, tá? Bom, diante de tudo, o que eu percebi? Eu percebi que foi isso, pá, geralmente um parágrafo, tá? Isso lá no resumo. E lá na conclusão, como vocês já colocaram aqui, eu estou vendo aqui, né? Vocês foram delineando todas as discussões. É isso mesmo, tá? Eu vou fazer uma leitura mais aprofundada para a gente já fechar o artigo, já para quando vocês forem postar a última parte, que é a análise de resultado e discussão, ou discussão dos resultados, não importa o nome, vocês já vão ter o artigo pronto também para postagem final. Lembrando que esse artigo, ao final, né, de tudo, fechou, tal, o ano que vem a gente retoma, porque a gente provavelmente vai receber resultado da banca. Tem uma banca que lê, né, o artigo para aquela publicação no livro ou naquele documento final que vai ser onde vai ser publicado os artigos, não vão ser publicados, tá? Provavelmente a gente recebe de volta para arrumar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas aí, é claro, é pouca coisa, graças a Deus, porque geralmente são só mesmo parar algumas arestas e tal, né? Isso aí é de praxe. Todo documento acadêmico passa por um crivo, né? Passa por uma banca, passa por uma terceira pessoa lendo, para falar, esse artigo está ok, pode ser publicado, entendeu? Dá um certificado, um carimbo, de garantia mesmo, tá? E é Tá uma tudo revisão às certo. cegas, né, professora? O revisor, ele não sabe quem escreveu, quem originou. Exatamente. Quando for para essa banca, para essas pessoas que vão fazer a leitura, avaliar, o nome de vocês não aparece. É retirado, né, para ser as cegas que fala, né, a análise do texto, né? A análise não, a avaliação. O que é essa avaliação? Não é a avaliação que vai desmerecer, que vai desprestigiar o texto, não. É para contribuir, na verdade. Toda análise, toda avaliação é com o único propósito de contribuir para que fique melhor ainda. Está muito bom. Agora vai ficar melhor ainda se você fizer isso, se você tirar aqui, se você colocar ali. Assim acontece com dissertações, teses, TCCs.
artigos publicados em periódicos a nível nacional, internacional. Então, não tem nada de errado, né? Nada de diferente, na verdade, em relação a isso, tá? Mas o grupo da Carla tem alguma dúvida em relação à produção do resumo? Carla, você que está respondendo pelo grupo, ou eu posso falar sim, ou tem mais gente aí que pode falar? Eu acho que tem que perguntar para o pessoal mesmo, né? Como é que eles estão em relação a isso. E aí, grupo 3? Cadê os meninos do grupo 3? Oi, professora, o Vinícius aqui. Oi, Vinícius. Por enquanto, professora, me parece está bem claro em relação à construção do resumo e da conclusão. Talvez, como não demos início ainda à construção, por isso que não tenha aparecido nenhuma dúvida, né? Ah, sim. Isso aí acontece muito quando a gente vai fazer, né? É que geralmente aparecem as dúvidas, né? Mas só lembrando, né, um pouquinho para vocês, o grupo de vocês e o grupo, acho que da Cláudia, né? Que ainda não fez o resumo. Acho que é. Sim, da Cláudia, É. da E Débora. Isso. Então, o resumo é como se a gente falasse assim, trocando em miúdos, ele é, como a gente já falou antes, o resumo ele é a primeira apresentação, né, do seu trabalho. Alguém que for ler, geralmente vai acontecer isso, que o trabalho de vocês, o artigo de vocês, ele vai ser postado, o resumo em um espaço, né, Rosilda? E o trabalho em outro, e o artigo completo em outro espaço. Então, o primeiro impacto, o primeiro contato que o leitor vai ter com o que vocês fizeram, o que vocês produziram, vai ser o resumo. Então, esse resumo tem que estar exatamente delineado de uma forma que você explique para esse leitor o que ele vai encontrar de interessante naquilo que vocês produziram, que é o artigo, que é a pesquisa, né? Então, o que esse resumo precisa ter, que elementos precisam constituir esse resumo para que o leitor diga assim, entendi direitinho o que o grupo produziu, nossa, esse artigo é interessante, vou ler, porque o resumo me chamou para ler o artigo. Então, o que a gente tem que ver? Seguindo o template, porque temos um template para o resumo, apesar de que existem, o resumo é uma parte de um texto que existem várias formas de produzir. O que eu quero dizer? Cada revista, cada periódico, cada evento diz o que quer naquele elemento, naquele resumo, né? E no caso específico do nosso aqui, do nosso curso de formação, esse resumo precisa ter, no mínimo, 150 palavras. Não pode ter 149, tem que ter 150 palavras, gente, não é caracteres, porque aí tem aquela questão, né? Palavras, entra também ponto, entra vírgula, tudo é considerado palavras nesse momento, entendeu? Então, são palavras. Quando a gente escreve tudo, vai lá, seleciona e conta, deu certinho, 150, 151, ótimo. Mas tem todos os elementos, não tem problema nenhum. Deu 500 palavras, ótimo também, tem todos os elementos. O legal é que essa forma por exemplo, com 500 palavras, dá para a gente até fazer uma introduçãozinha, caso queira, né? No resumo, né? Como foi o caso que eu vi, né? Dos dois grupos que já fizeram. Faz uma pequena introdução, dá de sobra fazer, né? Ou seja, vai contextualizar o que vocês vêm trazendo de discussão. Por exemplo, educação inclusiva. Pode trazer um conceito ou um parágrafozinho que fala do que se trata, o que é a educação inclusiva, ou no Brasil, ou na escola, não importa, mas faz uma pequena introduçãozinha, se caso queira, né?
E esse resumo ele é escrito em um parágrafo único, não tem margem, não tem aquelas entradas, não tem pular linhas, né? Dar aquele espaço, e ele tem que ser sem citação, ou seja, é um resumo, é um momento que vocês vão trazer todos os elementos do trabalho de vocês, sem precisar citar ninguém, né? Aí vocês não podem ter também a ilustração, símbolo, o espaçamento tem que ser simples, né? E aquele recuo que eu falei para vocês, que é o parágrafo também, não pode ter, ele tem que ser justificado, que fala, né? Sem entrada de parágrafo. E o texto, né? É um texto condensado, né? De forma clara e precisa, que ele enfatiza os pontos mais relevantes, como a natureza do problema estudado, né? Vocês vão trazer qual é o problema, vocês vão trazer o objetivo geral, não precisa trazer os específicos, né? Porque a gente até construiu e trouxe no corpo do texto, né? Os específicos não precisa. Descrever a metodologia que foi utilizada, bem sucinta, daquela forma. É uma pesquisa de qualitativa, de origem bibliográfica e tal, bem assim sucinta, tá? E deixa eu ver aqui o que mais. E trazer a principal consideração final sobre a pesquisa, de forma que o leitor tenha ideia de todo o artigo apresentado. Então, essas principais considerações finais que eles falam aqui é aquilo que eu falei para vocês. Um parágrafo de 3 linhas, de 2 linhas, de 4 linhas, não importa. É aquele parágrafo que vai dar conta do que vocês precisam apresentar como resultado. Então, a gente dá uma ideia, 3 linhas, 4 linhas, não importa, mas que vocês vão condensar toda aquela conclusão naquelas 3, 4 linhas para conter esse resumo, tá? Para ficar ali no resumo como finalização, né, do texto, que é um texto condensado ali, tá? Bom, as palavras-chave vocês já até construíram, né? Todo mundo já tem palavras-chave. Também ela vai de palavras tem que ter até 5, mas geralmente de 3 a 5, tá? Aqui não fala, né, Rosilda, se tem que ter... Não, fala, de 3 a 5, já fala aqui. Então, o mínimo de 3, que é o de praxe, e geralmente alguns pedem até 5. Fiquem à vontade, né, caso queiram colocar 3, caso queiram colocar 4, e caso queiram colocar 5, né? Existem algumas pesquisas que cabem 5 palavras-chave, e existem outras que 3 é o máximo, né, de palavra-chave que possa estar definindo, né, o artigo. Basicamente, o resumo é assim, né? Claro que falando é uma forma, né? E escrever é outra conversa, né? A gente sempre tem esse problema de, falar é fácil. Sim, é fácil falar assim. E escrever pode acontecer de alguma dúvida, de algum detalhe que vai faltar e tal, mas não, aquela história, gente, não tenham receio de colocar no papel a forma como vocês compreenderam, a forma como vocês perceberam, coloquem. Teve que fazer algum ajuste? Não tem problema, a gente vai conversar, a gente vai conversando, a gente vai vendo, vai moldando, vai tirando, colocando, vai dando ideia para vocês sem problema nenhum, tá? Porque, afinal de contas, estamos todos aqui construindo, né, uma pesquisa e um texto relacionado a essa pesquisa, tá? Ok? A turma da Cláudia, a turma da Carla, tudo certo? Certo, Carla? Tudo bem? Tudo certo, professora. Essa semana a gente vai produzir. Isso. Aí, caso vocês terminem logo, tipo, eu sei que vocês são hiper mega inteligentes, já vão terminar logo amanhã, meio-dia, já vai tudo pronto, não tem problema, pode ir enviando para mim que já de tarde eu leio. Tá bom?
O grupo da Carla, professora, eles estão com 13 Professora, páginas, né? Vão precisar reduzir, porque ainda está sem o Isso. resumo. Vão precisar enxugar ali um pouco ou Porque- na análise, porque eu vi que tem alguns parágrafos, alguns trechos longos, ou no referencial teórico, né? Algum que não seja tão relevante, talvez cortar. Eu vi assim, eles vão precisar primeiro fazer o resumo e finalizar a conclusão, né, Carla? Finalizar não, fechar aquilo que vocês querem, que acham mais relevante lá como elemento de discussão, né? Que vocês ainda colocaram lá como rascunho, ainda estão construindo, né? A conclusão, no caso, né? Isso, As discussões a gente teve essa semana e construiu um material que pode ser cortado, como a Rosita falou, assim, que a gente pegou um pouco de cada, mas talvez dê para até aglutinar algumas informações ali. E aí a gente vai usar essa semana para construir essas considerações finais que vem desse resultado e o resumo também, né? O resumo vai ser consequência também dessas considerações finais construídas, assim. E aí a gente pode fazer uma limpa também no texto para entregar essa semana ele já enxuto dentro da quantidade de páginas certas. Isso, porque aí, quando vocês finalizarem a conclusão, aí que vocês vão ter uma ideia, né, do que vocês vão ter que deixar de lado, né, ali, nas discussões, né, no referencial. Na discussão não, mas no referencial, provavelmente, né? Não é? Acho que não, talvez não. Porque eu acho que se vocês foram naquela linha de discutir, trazer todos os elementos da pesquisa, talvez não precisem mexer lá nas análises, né, e discussão, naquele resultado de discussão, né? Depende, talvez até na análise de alguns artigos, pontuar só na parte principal do resultado, em vez de pontuar uma coisa e outra, pontuar só a parte mais importante mesmo, que tem alguns que a gente fala o resultado e fala, mas também eles chegam a comentar sobre isso, né? Então, a gente pode encurtar isso para poder caber. Isso. Aí vocês vão conseguir já fazer agora essa semana, né? Não sei, até sexta. Aí vocês veem aí o prazo de vocês, A gente garante até sexta, tá, prof? Porque, aí no sábado, Aí eu vejo no sábado, no domingo não vai dar, gente, porque eu vou ter que, né, me ausentar de casa, vou ter que ir para as urnas. É verdade, tem isso também. Todo mundo, na verdade, não vai poder fazer compromisso domingo, né? Não, gente, porque eu vou falar aqui na minha cidade é assim, ó, não sei o que acontece. Essa época do ano, outubro, é muito quente. E o domingo parece que o sol é diferente. Gente, o domingo o sol arde. Impressionante. E aí cansa mais a gente, fica mais cansado, não quer nada, sabe? Aí, tipo assim, você chega de uma maratona dessa, porque aqui em casa são 3 pessoas, eu tenho meu filho que não, mas ele não mora comigo, ele mora no estado do Rio, e eu, meu esposo e minha filha, cada um vota em um lugar. Então, vocês imaginam a via sacra, né? Aí a gente fica cansado mesmo. Mas no sábado eu garanto, domingo não. Mas é isso, tá? Aline, eu acabei não olhando o seu, mas você tem alguma dúvida, Aline? Vocês fizeram já Não, estudar? a gente só vai arrumar o desenvolvimento e mais nenhuma dúvida. Eu acabei de olhar que a gente vai ter que mexer no resumo, porque tá dando 766 caracteres. Vai ter que mexer lá. São palavras, Aline, caracteres não, são palavras. É palavra, Aline. Tem que lembrar que são palavras. Acho que palavras também tá passando, quer ver? São 500, né? Até que é de 150 a 500. Aqui, eu vi o seu aqui vai ter que aumentar um pouquinho, Aline, tá 116 palavras. Né? Do resumo? Do resumo, Ué, que estranho. Para mim apareceu com um valor maior. Agora não tá aparecendo. Eu não tô com a versão que você tá com a última aí. Provavelmente é isso. Não, mas eu não mexi na... Aqui deu... Ah, sim. Não, palavras tá dando 118.
Isso, e ele está com o número de páginas certinho, ó. Provavelmente não É, vai não- precisar mexer, pra- porque você tem um espaçozinho ainda no final aqui da página. Provavelmente não vai precisar mexer, diminuir mais nada. É só você complementar um pouquinho o resumo, para dar no mínimo 150 palavras. Eu tava aqui mexendo nele já e no desenvolvimento Então, aqui, dando uma olhada. tá legal. E cheguei a alguns parágrafos aqui, mas a gente tem que organizar aquela parte que tá amarela lá, das leis. Isso. E é isso. Aí eu vou trazer mais alguma coisa num resumo aqui sobre a inclusão, sobre essa parte. Tá legal. Professor, Mas tá tranquilo. eu observando os trabalhos, assim, a parte da análise à luz de Bardan, dividido por categoria, eu fiquei com uma dúvida. Eu precisava tirar com a professora. Não precisa colocar o nome do autor do artigo analisado e o ano, será? É dispensável ou eles podem acrescentar, será essa informação? Ó, deixa eu falar para você, porque o que que acontece? Cada um montou de uma forma. Você está falando no caso da Aline, não? Não, no caso dos outros grupos, do urbano, dos outros grupos que usaram a análise por categoria, porque daí eles não chegaram a incluir o nome dos autores, seguiu o Tá, estilo mas as categorias, elas partiram de onde? Não partiram de um quadro que tem que tem o título do... Vamos olhar do urbano, só para a gente tirar essa dúvida? Sim. Deixa eu ver Porque aqui. agora que me veio isso na memória, é melhor perguntar do que ficar com a É dúvida. claro, não, precisa, de alguma forma, identificar, e não necessariamente com o título, entendeu? Por exemplo, foram 4 artigos. Aí o pesquisador foi lá e construiu um quadro lá no resultado de discussão, ou lá na metodologia, um quadro dizendo categoria 1, artigo, título tal, tal, tal. Categoria então, 2, artigo, título, tal, tal, tal. Aí, quando for lá para discussão, com relação à categoria 1, aí a pessoa vai lá e remete para cima e fala, categoria 1 é esse aqui, entendeu? Então, às no vezes... caso do grupo da Carla, por exemplo, eles têm esse quadro e eles não têm essa coluna com o número da categoria. Eles vão precisar acrescentar também, né? Isso mesmo, a gente vai ter que ver isso aí. Por exemplo, aqui, vamos só falar um pouquinho do urbano. Categoria 1, artigo, a inclusão no ensino superior na modalidade à distância, né? O que que o urbano fez aqui? Ele já analisou essa categoria logo a seguir. Então, não precisa nem de quadro. Você viu aí? Ele falou, categoria 1, o artigo tal, ele analisou. Aí a pessoa já se identificou ali, ele analisou a primeira categoria, que foi o primeiro artigo. A categoria 2 foi o artigo tal, ele trouxe elementos do artigo e fez a análise. A categoria 4 também, e vamos ver da Carla, do grupo da Carla. É porque no grupo da Carla tem o quadro com o nome dos artigos. Então, é bom eles acrescentarem uma coluna nesse caso. Isso. Exatamente. Só olhando aqui agora o desenvolvimento, metodologia. Eles fizeram um quadro, né? Quadro 1, artigos selecionados, o ano, né? Cada um com o seu ano aqui, o autor, o título, a palavra-chave e o assunto. Análise e discussão. Seguir. Aí, eles trouxeram também os artigos por categoria. Aí, categoria 1 é o artigo A utilização do YouTube. É o primeiro, eu acho que a Rosilda está certa. Por exemplo, título barra categoria, por exemplo, viu, Carla? Eu vou colocar aqui só para a gente ver como é que fica. Título barra categoria. Aí, na frente, categoria. Aí, na frente do artigo, coloca só umzinho, tracinho. Aí, do seguinte artigo, 2, tracinho. Por exemplo, 1, o artigo, a utilização do YouTube para
resolução de exercícios em grupo. Aí, categoria 2, a interdisciplinaridade e tecnologias, possibilidade no contexto ideal e atual de produção de conhecimento no ensino à distância EAD, tá? É isso que a Rosida falou, realmente precisava, tá certo. Isso que é bom a gente ver todo mundo junto, porque cada um vê uma coisa, isso aí ajuda muito, né? É o momento. É só fazer isso, porque quando ela vai lá para análise, ela traz, ela coloca a categoria 1 e coloca o nome do artigo, categoria 2, o nome do artigo, categoria 3, entendeu? Acho que é só isso que falta nesse caso aí. Só para não deixar dúvidas, Bom, né? Bom, da Aline a gente já tinha visto, né, que ela fez uma forma de análise, né, diferenciada, que também ficou bem interessante, né? E o Urbano, a Carla, e depois quem que ficou faltando para a gente ver? É o grupo 2, né? Não, Grupo da Débora. é o grupo 2, né? Aí o grupo 2... Professora, Pode falar. no caso, a gente vai ter também que fazer esse quadro? Não precisa. Não, né? O quadro foi opcional, tá? Tá. Ficou legal, tá? A forma como o grupo 3 fez, tá? Ficou bem legal. Ficou legal, não ficou errado. E quem não fez também não tem problema, não ficou errado, tá? Porque entende-se que lá nas discussões e resultados, vocês trouxeram já direto para a discussão, sem precisar fazer... Porque o outro não precisa também, mas não tem problema ficar, tá? Ficou legal. É bom que ficou assim, uma forma diferenciada, né? Primeiro apresenta, depois analisa. E vocês foram direto analisando. Assim como a Aline também. A Aline trouxe, mas quando chegou na análise, ela já fez a diferença na forma de analisar. Ela e o grupo dela, ela e o Davi, né? Entendeu? Não, então, como a gente mesmo fala, não existe uma regra fechada, né? A única coisa que é fechada é alguns elementos. Por exemplo, o resumo precisa ser assim, entendeu? A análise é aberta, né? O grupo analisa da forma como acha mais viável, mais coerente, né? A análise também depende muito do tipo de pesquisa, né? Então, fica em aberto para a forma de analisar, tá? Ok? Professora, antes de Ok. para fechar o meu artigo, dá uma olhadinha no nome. Eu achei que ficou tão bonitinho. O título? É, nome do meu bebê. E colocou um lacinho lá, É prof, mesmo, fica bem bonitinho. tem novidade aqui, olha só. A educação inclusiva no ensino superior EAD, êxito, olha. E o bebê é quem? Hã? Quem é o bebê? O bebê, o meu artigo. Ah, esqueci que ele nasceu no final de semana, parabéns, Nasceu, Urbano. obrigado. Seu bebê nasceu. O primeiro de muitos, porque olha, depois que a gente passa por isso, a gente nota que já tá com 12 páginas certinho, que tá todos os quesitos preenchidos. Ah, a gente já pensa no título do próximo, no tema do próximo. E eu vou dizer para você, o primeiro é difícil, não é fácil não, mas depois vem um atrás do outro. Prepara, viu? Você vai ter muitos filhos. Ai, que bom. Mas esse daí ninguém vai tirar o troninho dele, porque é o primeiro. É o primeiro, é o primogênito, tá certo? É o príncipe. Mas é que nem no resumo expandido. Quando a gente fez o resumo expandido, a Aline e o Davi estão aí para ver, para comprovar. Nossa, foram 8 meses fazendo, muita dor de cabeça. Mas hoje em dia, se a gente tiver que fazer um resumo expandido, numa tarde a gente faz, porque a isso gente mesmo. já fez o primeiro, né? Isso é verdade. E vai ficar mais legal ainda, o Urbano e todo mundo aí. Olha só, o que vai ficar mais legal é quando vocês fizerem o nível 3 e vocês entrarem em contato com todas as formas de métodos que vocês vão, né, ter
esse momento, né, de discussão sobre outros tipos de métodos. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão descobrir que, dependendo do elemento pesquisado, dependendo do objeto, dependendo do que vocês estão ali pensando em pesquisar, vocês vão ver que existe um tipo de método quase que específico. Às vezes tem um ou outro que cabe 2, 3, mas existe algumas pesquisas, que tem que ser um método específico e não tem como mudar, sabe? E aí, aí que vai ser bom, porque aí vocês vão ver, assim, o universo se abrindo, né, para pesquisa. E vocês vão se deliciar, que eu sei. Vai ser muito bom. Com certeza. E pesquisa é uma cachaça, viu? Depois que vicia, não sai, entra na corrente sanguínea. Sou cachaceiro, professor. Pesquisa depois que entra na corrente sanguínea, meu amigo, ó. Entendeu? A Aline está com a Muito mãozinha complicado. levantada, Pro. Aline? Oi, Aline, pode falar. Não é uma dúvida, é um testemunho, vamos dizer assim, Ai, que sobre como agrega, né? Como o projeto agrega, porque eu fiz a prova ontem do concurso do Estado, né, da educação aqui do meu estado ontem, e a prova discursiva era sobre inclusão. Meu olho chega brilhou, né? Na hora. Eu falei, nossa, tá de graça a redação. Olha, sério. O problema foi que eu tinha que escrever 30 linhas, e aí esse foi o problema. Porque, assim, eu peguei a prova, a primeira coisa que eu fiz foi a redação, eu virei, assim, eu começou a vir na minha cabeça todos os artigos, leis para fundamentar para sustentar tudo que eu ia falar, tinha tudo, citações de escritores para trazer, a prova pediu para fazer uma intervenção, né, para solucionar um problema, então foi super de boas fazer, assim, foi vendo o nosso artigo inteiro na cabeça, citações de leis, de tudo na minha cabeça, a dificuldade foi diminuir o negócio para caber nas 30 linhas, porque se você fizer mais que 30 linhas, o corretor desconsidera, né, e aí você acaba perdendo ponto de coesão, porque você acaba não fechando os parágrafos, mas foi perfeito. Eu saí feliz, falei, nossa, foi de graça, assim, a redação. Olha, que maravilha, hein? Porque desclassifica, né, se tiver mais do número de linhas que eles pedem, né? Sim, porque se você fizer uma linha a mais, você não fecha o parágrafo, porque ele vai desconsiderar, o corretor desconsidera aquela linha e você fica sem aquela linha e o seu parágrafo fica sem coesão, sem coerência, e eles tiram o ponto. E era bem do parágrafo mais importante, né, de intervenção. Exato. Só valia 10 pontos da discussão, então... só com a redação eu saí feliz. Falei assim, nossa, agrega muito escrever o artigo, ter estudado, assim... Foi maravilhoso, porque já tava tudo na cabecinha, tudo que eu escrever. Eu fiquei doida, foi que não coube, tudo que eu queria. Muito bom, olha só, tá vendo? Isso acontece muito quando a gente está muito, eu não sei, essa é uma coisa que não tem explicação, já aconteceu algumas vezes comigo também. Às vezes, quando a gente precisa descrever sobre um tema, a maioria das vezes cai exatamente o tema que você mais discutiu nos últimos dias, nas últimas semanas, sabe? É impressionante, parece que atrai, sabe? Ainda bem, né? É positivo. Eu tava esperando ver alguma coisa com tecnologia por causa da pandemia e as aulas, né, online. Tava esperando, sim, inclusão, tava esperando invasão escolar, já tava bem ligada, né, o novo ensino médio também já tava bem ligada nesses temas. E aí caiu inclusão, falei, nossa, mamão com açúcar. Como eu digo para meus alunos, como eu falo para meus alunos, fácil, mole, mole. Exato. Mas que bom. Muito legal. E aí, tudo bem, Davi? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Vinícius? Débora, Luciana, Cláudia, Raquel. Raquel, eu não vi Raquel hoje, gente. A Raquel tá aqui. A Érica também tá aqui quietinha. Estou quietinha, mas estou aqui, escutando. Flávio Daniel.
Oi, Flávio. Oi, boa noite, estou aqui também. Boa noite, Flávio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, tudo certo? Hoje está todo mundo feliz, todo mundo com o artigo pronto. Maravilha. Cara do Urbano. Tá aprontando aí, né, Urbano? Te conheço. Imagina! Quando o parzinho de lanterna começa a brilhar, que tá acontecendo alguma coisa aí. Tô só feliz, professora. Ah, que bom, gente, que bom. Mentira, tá mandando mensagem bagunceira aqui para mim no particular. Te entregou. Te entregou, agora já era. Dedo duro, Eu ia dizer isso, Vinícius, que ele tá dedo duro aprontando morre mais, eu digo, cedo. não vou ficar A calado, não gente vou já é dedar uma o Urbano, que tá família, mandando Urbano. mensagem. Trabalhe com a verdade. Programa de iniciação científica, né? Ficou vermelho. É o calor, tá dando muito aqui. Eu entendo. Nossa, aqui tá frio. Isso não Ai, vai Aqui pro tá céu, frio não. também, gente. Tô dando uns tremelique de frio aqui. Ai, que bom, gente. Eu tô muito feliz com vocês. Vocês se empenharam. Todo o mérito é de vocês. Vocês foram muito além do que a gente até esperava de uma certa forma. Não que vocês não sejam capazes, mas a gente sabe que na primeira vez não é tão fácil assim, né? E vocês pegaram tudo muito, muito rápido, de uma forma muito legal, empenharam, fizeram, foram atrás, construíram, né? E agora todo o mérito é de vocês, né? Ah, não é tudo, não. Não. A Parabéns didática para foi muito vocês. boa, professora. A gente pegou rápido. Parabéns para vocês, ó. Vocês estão de parabéns, viu? Não adianta, Urbano, é de vocês sim, não é meu, não é de Rosilda, é de vocês, tá? Não venha jogar nas nossas costas uma coisa dessa. Responsabilidade também é sua, professora. Você vai ter que assumir. Rosilda, não venha jogar nas nossas costas essa conta, é de vocês. E não é, prof, a gente não vai lá cortar seus filhos, o seu filho não. A gente não vai falar essa parte eu vou excluir. Isso é você que tem que decidir. Então a responsabilidade, o mérito é seu. O É filho você pode que vai ser saber nosso, mas tirar. vocês são madrinhas. Se Ah, acontecer É. alguma coisa com a gente. fofo, adorei saber que sou madrinha, que fofo. Quantos afilhados nós ganhamos, hein, Rosilda? Não é? Legal, gente. Mas que bom. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Se quiserem falar de outra coisa também, vamos lá. Vamos conversar. Vamos falar dos novos filhos que chegaram. Ah, prof, eu lembrei de uma coisa importante. Saber aqui se todos fizeram inscrição para o EAC, se todos fizeram inscrição para o terceiro Simpict, porque todos têm que fazer como ouvinte, tá? No Pelo IAC amor- também é ouvinte, né, No- Rosilda? quem não for participar, como os monitores, nós vamos participar como autores, mas quem não é monitor, pelo menos como ouvinte, vamos lá participar. Eu vou colar o link aqui no chat. É legal mesmo, gente. Aliás, eu tenho uma Rosilda, eu dúvida. ainda não consegui. Fazer a inscrição. Não, toda vez que eu entro lá e só dá a página não encontrada. Aquele mesmo problema daquele dia. Eu tô achando que não está totalmente liberado o sistema ainda, Débora. Do Porque quê? Do Simpict? é do Simpict. Eu também É do tentei terceiro fazer Simpict. a inscrição como ouvinte, não tá dando certo. Mas a inscrição para quem nunca participou tá dando, assim, normal, sabe? Hoje na sala de orientação, na primeira orientação, a professora pediu para explicar para eles como é que era, né, o evento, porque a gente já tinha matado praticamente todos os resumos já estão feitos. E então, daí ela falou assim: ah, você não passa para eles? Eu falei: passo. E aí eu fiz todo o processo na tela. Até a submissão tá de boa para mim. Você conseguiu, Urbano? Porque a gente Consegui. tentou todo mundo junto e não rolou. Você podia compartilhar a tela aqui pra gente fazer junto. Sim, senhora. Peraí. Eu colei o link aqui, pessoal, esse do primeiro é do Simpict. E eu vou colando agora do EAC também.
Eu já vou até colar o teu link aqui, que daí a gente já faz pelo teu link. Cadê? Aqui. Peraí, eu tô copiando. Ai, meu Deus. Ele tá dando que não é possível acessar o site, né? É isso que tá dando para vocês também? Para fazer inscrição como isso. ouvinte, né? É o que aparece para mim É também. isso. Mas inscrição. Ah, não, mas ele pede ali, ó, criar conta. Vocês já têm conta? Todo mundo já tem? Pede Já. login. Inscreva-se, dá para entrar. Lá no inscreva-se. Aí, Aí, no esse caso, tem que inscreva-se, fazer o ó. login de novo. É. Deixa eu ver como participar. Porque como eu já tô inscrito, É. mas eu acho que eu não entrei por aqui não, tá, gente? Não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhadinha, porque eu acho que eu entrei pelo eventos da Croton. Ah, dá de entrar também por aí. Meu painel. Meus eventos. O terceiro Simpix já está inscrito como ouvinte. Para acessar isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Croton. Eu tinha visto por aqui. Não é aqui não, peraí. Faz 2 semanas que a gente está tentando no nível 1 fazer essa inscrição, mas a gente está achando que é porque não está liberado, porque a gente não conseguiu concluir. Ó, você já Estranho. está inscrito, né? Tá, mas o problema é eu acessar isso aqui. Aqui nos meus eventos. Eu lembro que eu acessei de outra forma. Porque Mas esse link que eu tenho é o que a professora Fátima compartilhou no grupo, nos grupos lá, né, geral. será que é isso aqui? Eu acho que é aqui que eu vi. Acabei de conseguir escrever. Entrei pelo Eventos Croton, fiz o meu login. Aí eu pesquisei, porque não tá aparecendo. Coloquei lá na lupinha. Aqui. Pesquisar lá em cima. Terceiro, coloca só Tá. 3 em romanos aí que vai aparecer. Aí você entra lá. Aqui, ó. Aí só. Lá embaixo tá lá ouvinte, que aí você se cadastra. Aí, ó. Lá embaixo tá o ouvinte. Lá embaixo, pode descer. É que aqui pra mim já tá. Como eu já escrevi, ó. Tá aparecendo Pra aqui. quem não escreveu, vai estar lá escrito escrever, aí tem uma caixinha e ouvinte ao lado, é só clicar em cima e escrever. Sim, agora eu consegui também. Ah, que bacana. Vou passar esse caminho pro Aqui, ó. pessoal. Ah, que Como bonito. que é? Eu vou colar o link aqui no chat de novo, esse outro link, e ver se vocês conseguem entrar direto nessa página. É esse que termina com 128 ali. Ó, a professora já tá lá. Vamos ver a Rosilda. Eu acabei de fazer a inscrição da F5 aí, Urbano, que eu não estava inscrito. Tá, vamos Quer lá. dizer, mas no sistema eu tô, né? É para aparecer. Já foi, Débora? Não, eu acesso ainda aqui mesmo, inscrições abertas, Você tá na página que está aparecendo o terceiro Simpict, tá, Débora? Isso. Correto? Aí você desce, vai descendo lá embaixo, aí vai ter uma caixinha para selecionar como ouvinte. Só clicar, selecionar ela. O sobrenome seu é qual, Débora? Consegui. Ribeiro Vanderlei da Ribeiro? Silva. Deixa eu ver. Você não tá. É com um acento, seu Débora? É. Não tá no sistema, não. Tá sim, ó. Aqui, Débora ó. Maria Vanderlei Ribeiro. Ela tirou Maria. Já tá aqui, Débora. Vê se o meu tá Não, aí, eu não tirei Maria, não. Qual que é? Sandra. É Sandra o quê? Capelim Arruda. Capelinha Arruda, tá aqui. Ah, tá aí. Ai, foi. Acabei de fazer também. Mas eu não então fiz. é esse. O Rosildo, então a gente passa pro nível 1 esse...
Esse link esse último link que daí direciona, vai direto para lá. É porque Que eles o outro não Ei, estava Rosilda, indo. Sim. Aqui, ó. mas eu não fiz inscrição. Aqui no meu nem aparece para escrever. Mas não apareceu a caixinha para fazer, Débora? Não. Se tiver escrito, Rosilda. aparece para fazer login. Isso que eu ia falar, o meu eu tive que fazer O meu login. aparece para fazer login. Aí Débora, você faz o foi na login e você já vai lupinha e se lá e inscreve. pesquisou o terceiro Simpict? Estou aqui, ó, terceiro Simpict, AD, Simpósio de Iniciação Científica, Tecnológica e AD. Inscrições abertas. Aqui tem a descrição do evento, as datas. Aí embaixo tem login. Isso. Entra no login. Você vê que vou acessar a minha conta, no caso, né? Isso. Ah, agora apareceu realmente, ó. Agora foi. É obrigatório pro nível 2 assistir, Rosilda? Como ouvinte, sim, né? Como ouvinte? É essencial, sim. Todo mundo tá lá junto, prestigiando o Agora, trabalho bebê, dos colegas. Deu certo, né, Débora? Bebê, e o meu nome, vê se aparece aí. Como é que tá aparecendo meu nome? Não, mas só de você entra em meus eventos, que daí vai aparecer agora o terceiro Simpict. E do EAC, vocês finalizaram? Aqui, já Fizeram apareceu. também? Não, se você quiser colocar. Do EAC tá aqui já. Agora eu vou esse pro EAC. Aqui, Sandra, já achei. esse segundo Já achei. link. Cadê você, EAC? O link do meio, Débora. Tem que fazer a submissão do meu resumo ainda, do vídeo, não fiz. Tem que subir o papo pro YouTube. Aquele lá, onde é que aparece? Eu vou postar aquele lá mesmo, porque não vai dar tempo de fazer uma outra versão mais com a qualidade, a imagem, né? Mais a qualidade do vídeo que não tá essas coisas. Mas, ô Rosilda, aí é que a gente vai fazer de ouvinte também? Do IAC? É. Pode fazer dos dois. Eu fiz como ouvinte e como autor. Apareceu para mim essa opção. Tá. Eu vou fazer como autor também, que a gente produziu um resumo. Do EAC. Oi? Pode falar, Débora. Eu já estou inscrita porque aqui não aparece para mim, só aparece efetuar login, né? Aí eu efetuei. Acho que já está inscrito. Clica em meus eventos. Se aparecer a opção do EAC, 25º EAC. Que aparece esses meus eventos. Meu login tá errado. O do EAC é uma enrolação tamanha. Porque daí você tem que clicar, aí aparece como participar. Aí aparece efetuar login. Você clica em efetuar login, entra para aquela janelinha de login. Isso. E aí você faz o login. Aí não tá mostrando nada. Aí você tem que ver. Aí você tem que clicar em como participar de novo. Daí manda você fazer o negócio do login. Até que você nota que é o seguinte: caso o autor já tenha efetuado o cadastro nos eventos anteriores, não é necessário realizar novo registro. Para atualização dos dados, efetue login no sistema. E aí fica nesse loop infinito. Eu acho que eu não tenho cadastro.
Mas você tem sim, Sandra. É o mesmo cadastro desse que a gente fez para o Simpix. Ah, é? Porque aqui ele tá falando que tá inválido o meu cadastro, meu login e senha. E é o mesmo do Simpit, provavelmente, né? Eu precisei fazer o reset de senha para conseguir entrar. Você redefiniu? Foi. Aí chegou o link no meu e-mail, eu fui lá redefinir e voltei, consegui acessar. Também precisei refazer. Não entrou com o mesmo login do evento Store. Ok. Todo mundo já se encontrou no Simpit. Não? Eu acredito que sim, né, gente? Do Simpix a gente já conseguiu fazer. Sim. Lá no portal de eventos não aparece o terceiro para mim, não sei por quê. Não? Não, A só professora já aparece... tentou entrar nesse último link que está colado aqui? Eu no consegui chat? acessar tem até o segundo, o terceiro já não. Eventos Croto, foi esse aqui. Eu acho que esse link que eu colei aqui no chat por último, que está terminando com 128, leva ao terceiro Simpix. Uhum. Leva. Então tá, vou abrir, vamos ver. Nossa, que toxa! Eu tô preocupado se eu tô inscrito no EAC por causa desse loop infinito. Eu fiz o cadastro do trabalho do professor Pina. É óbvio que eu tô inscrito. Você tá inscrito, irmã. Ai. Nossa, que bobo. É tanta coisa que a gente acaba esquecendo que já fez, né? Sim. Ah, abriu, legal. Olha, muito bem. Vou participar como ouvinte também. Legal. Quem que vai apresentar é o nível 1? Zilda, vão apresentar trabalhos? No Simpix? É. É o nível 1. O nível 1 ele apresenta os resumos expandidos e os cursos de curta duração. Como foi feito no início do ano, né, que a gente participou, é o mesmo sistema. Vai ser um pouquinho depois do PICT, do EAC, né? É antes, não é? O EAC é em Eu acho que é depois. É novembro, né? EAC é novembro, o EAC né? em novembro. O Simpict vai ser primeiro, verdade. Na última semana de outubro, o Simpix. Isso. Mas ok, meninos e meninas, tudo certo? Professora, a gente vai mudar de lugar esse ano. Porque no Cipix passado, eu entrei na sala que a senhora estava apresentando, que o seu grupo estava apresentando, encontrei a Rosilda e a senhora. Agora eu vou mandar os convites depois para a senhora ver os grupos que eu vou estar monitorando. A gente vai ter o prazer de assistir, você vai ver. São só 4. Vamos bater bater pontos lá na sua sala, você vai ver. Por favor. Maratonar as salas. Lógico. Eu já prometi para eles que eu vou estar em todas as apresentações possíveis, né? Agora não sei se eu acho que vai ter mais apresentações do que no meu nível. É mesmo? Olha. Tenho uma mera impressão. No meu nível eu consegui estar em 33 apresentações. Essa daí eu não sei se eu vou conseguir esse número, mas vai ter mais apresentação. Ah, que legal. São quantas turmas do nível 1? Vocês sabem? Deixa eu contabilizar aqui, professora. Eu já te falo. Eu tô com ele aberto aqui. Cadê o link de sala?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 2 dias já superou o do nível passado. Quantos? 29. Gente, é bastante gente que vai participar, então. Olha, Que pra senhora bom, ter né? uma ideia, o ano passado eram 17 turmas. Só que, se eu bem me lembro, uma turma ela se desfez porque a turma da Ágina foi pra minha sala, né? Aham. Então ficou 16 ao todo. Segunda e terça já contabiliza 17 turmas. Legal. Legal mesmo. Muito bom. Todo mundo, né, se voltando para os eventos. Maravilha. Vocês façam as inscrições lá no EAC, tá, gente? Vai ser muito interessante, tá? Além do certificado, vocês vão conseguir entrar em contato com outros tipos de apresentações, de outros tipos de outros formatos de envio de trabalhos, né? É muito legal, tá? Outras formas de participar também, né? As apresentações ficam todas postas lá e a gente que acessa. Bem interessante. Mas e aí? Tudo certo? Tudo ok? Todo mundo de coraçãozinho, né? Rosida vai preparar a foto. Ô, Urbano. Urbano é bom de câmera, né? Ele é bom de máquina fotográfica. Tem filme aí, Urbano? Tem. Pra vocês sempre. A qualidade, a resolução dele está melhor. Vamos aproveitar.